Você já parou para pensar qual é o verdadeiro sentido de viver bem? Não me refiro apenas a conforto, riqueza ou saúde, mas a paz, a dignidade, o amor que pulsa na alma. Hoje, vamos mergulhar em uma reflexão urgente com Maíse Braga, o bem viver como missão espiritual. Quando voltamos à Terra, não viemos só para existir, viemos para aprender, servir, transformar. Maíse nos lembra que o objetivo da alma é fazer o bem, mesmo em meio ao caos do mundo humano. Quantas vezes sentimos amarguras, decepções, feridas profundas familiares ou sociais? E se essas dores fossem convites disfarçados para despertar nossa essência mais elevada? Você está prestes a receber uma mensagem poderosa. Não apenas teorias confortantes, mas chamadas vibrantes para agir, amar e regenerar. Permita que essas palavras sacudam suas crenças, reacendam sua fé e impulsionem você a viver com mais sentido. Sua alma quer mais do que sobreviver, ela quer florescer. Amigos, hoje, por sugestão dos amigos espirituais, vamos falar um pouco sobre o desejo de todos nós, bem viver. Quando nós voltamos à Terra, e são infinitas as vezes em que já voltamos, queremos estar bem para fazer o bem. Por isso Emmanuel dizia, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. O único. Nós nos distraímos com um monte de coisa, mas o único objetivo é esse mesmo, é sermos bons, é sermos nobres, é sermos retos, é sermos dignos. E como hoje, dentro e fora da casa espírita, o que mais acontece são queixas de pessoas que não vivem bem, não são felizes, estão amarguradas, surpresas pelas próprias questões familiares, por filhos, netos, bisnetos que não têm correspondido às suas expectativas positivas. Me recordei de que há mais de 45 anos, em Uberaba, numa reunião entre amigos, quando se falava das mesmas dificuldades que hoje enfrentamos no relacionamento com o outro, Chico Xavier comentava que tinha aprendido com André Luiz e com Emmanuel que as crianças precisavam ser profundamente orientadas por seus pais, por seus professores, para que no futuro não houvesse uma onda de suicídio e loucura no mundo inteiro. Nunca se falou tanto sobre saúde mental como nos dias de hoje, no mundo todo, porque as pessoas percebem a fraqueza da sua mente e como as enfermidades consideradas pela medicina tratáveis têm surgido na vida de quase todas as pessoas. Rosalind Carter, esposa de Jimmy Carter, ex-presidente americano, que está com 99 anos, desencarnou essa semana. E ela tinha muitos casos na família dela de problemas de saúde mental. E, claro, ela tinha 96 anos, acho que 97, e nos últimos tempos ela ficava muito calada quando estava em público com o marido. Porque o marido, embora tenha 99 anos, tinha uma articulação para falar que ela já não tinha mais. E quando ela desencarnou essa semana, os seus amigos dizendo que lamentavam, porque ela era uma mulher de uma inteligência absoluta, companheira do marido a vida inteira, mas já trazia os primeiros sinais da chamada demência, que parecia tão rara antigamente e que hoje torna-se cada vez mais comum. A minha irmã caçula tem um grupo de trabalho chamado Clube da Memória, onde ela recebe pessoas idosas que querem saber como a sua cabeça está. E são levados, geralmente, pelos filhos, pelos netos. E, para surpresa dessas pessoas, elas chegam lá com um pai de 85, 90 anos. Eu tenho 59, eu tenho 57.
mas quando passam pelos mesmos testes, estão muitas vezes em pior situação do que o familiar idoso que eles levaram para ser consultado. E isso tem que ter algum motivo. E já há quem diga que é o excesso do computador, é o excesso do celular, é o excesso da informação. E naquela época, quase 50 anos, o Chico dizia: os amigos espirituais nos afirmam que é natural que a mulher trabalhe fora, porque ela vai ter sempre muita necessidade de ajudar em casa. Entretanto, sempre haverá o momento em que ela e o seu companheiro vão ter que conversar com os filhos para saber o que está se passando no coração deles, como eles estão no relacionamento com os amigos, no colégio, porque a verdade é que bem-estar também está relacionado com, e principalmente, a maneira como interagimos e lançamos energia para o nosso semelhante, seja ele quem for, e recebemos energia. Quando chegamos à doutrina espírita, a primeira coisa que aprendemos é: estamos todos mergulhados numa grande energia e vibração e sintonia nos mantém bem ou não, dependendo da escolha que fazemos. E mesmo nas nossas horas de grande dor, as nossas escolhas, se positivas, mudam o nosso destino. O Chico conheceu um rapaz que tirou a própria vida há muitos anos atrás, na década de 70, e ele tinha um irmão mais velho, deixou esse irmão mais velho e a sua mãe. Quando completou 1 ano do suicídio do rapaz, o filho mais velho disse à mãe: minha mãe, o que você quer fazer para homenagear o meu irmão? Você quer ir até o cemitério? Você quer orar no túmulo dele? E a mãe, embora católica, disse: não, eu não quero, porque eu sei que seu irmão não está ali, mas sei que ninguém atenta contra a própria vida e que seu irmão deve estar precisando muito de ajuda. O que eu queria mesmo não era ir ao cemitério, era comprar mantimentos para levar a um abrigo de idosos. Eu queria que você fosse comigo ao abrigo de idosos levar esses alimentos. E claro, o rapaz disse: vamos, minha mãe, se é isso que faz o seu coração feliz nesse dia em que estamos lembrando do meu irmão, vamos a isso. O Chico conhecia os dois. E naquele dia, ele saiu mais cedo dos seus compromissos para encontrá-los lá no abrigo de idosos, onde ela, com todo carinho, estava distribuindo a eles todos os mantimentos que havia levado. Depois, ele contou para o rapaz: você sabe, cada vez que a sua mãe estendia ajuda a um dos idosos que ali estava, começou a nascer no seu coração um fio de luz. E esse fio de luz eu não sabia onde ia dar, até que percebi que ia até onde o seu irmão estava, numa região de sofrimento ainda. Mas naquele momento ele recebeu a lembrança da mãe em seu coração, porque a mãe estava ali dedicando a ele cada gesto na direção dos velhinhos que recebiam o seu carinho. E o Chico comentava, lembrando essa história: para estarmos bem, equilibrados, confortáveis na nossa emoção, é preciso que até nas horas mais difíceis da lembrança de alguém que não temos mais ao nosso lado, possamos fazer nascer em nós, com o nosso gesto, um fio de luz na direção da pessoa que mentalizamos, esteja ela encarnada ou desencarnada. E achamos que estamos beneficiando ao outro quando fazemos o bem pensando nele,
quando é em nós, principalmente, que esse bem precisa se instalar. Havia uma mulher em Uberaba chamada Dona Babina. Ela era muito católica. E uma noite, em desdobramento, o Chico saiu do corpo, encontrou o irmão dele, José, que já era desencarnado, e os dois foram até uma região do mundo espiritual. E lá encontraram a Dona Babina, que já estava desencarnada há bastante tempo. E ela trazia na mão um terço, porque ela era muito católica quando estava na Terra. E aí ela chega até o Chico e diz: Chico, eu sabia que seu irmão José tinha desencarnado, mas não sabia que você tinha desencarnado também. E o Chico, sorrindo, disse a ela: olha, eu vejo tantos espíritos, trabalho tanto com eles, que às vezes eu também me confundo. Eu acho que eu já desencarnei e eles esqueceram de me avisar. Mas aí ela, muito tranquila, disse: Chico, eu sei que seu irmão era espírita na Terra e que você é, mas eu estou esperando a minha filha vir para o lado de cá para eu perguntar a ela se eu posso trocar de religião. Porque eu fui muito católica, você sabe, ainda sou, mas eu queria ir para o espiritismo, porque o espiritismo responde um monte de coisa que eu encontrei desse lado. Mas eu ainda não tive coragem. Eu estou esperando minha filha voltar e eu perguntar se eu posso. E aí, para distraí-la daquela lembrança, o Chico disse: e a senhora tem notícia do Monsenhor Gonçalves? Monsenhor Gonçalves era um padre católico que ela admirava demais, mas o homem era o cão em forma de gente. Se você se confessava com ele e não seguia a linha reta, ele ia te procurar onde você estivesse. Era impressionante. Aí, para surpresa do Chico, Dona Babina diz: você acredita que o Monsenhor Gonçalves, que todo mundo tinha medo em Uberaba, está mais evoluído do que eu do lado de cá? Ele vai nos abismos, Chico, e tira o povo de Uberaba que ele encontra lá. Até hoje, ele recolhe o pessoal sofredor, leva para fazer tratamento nos hospitais do mundo espiritual. Eu nunca pensei que Monsenhor Gonçalves, daquele jeito mal-humorado que ele tinha, fosse tão bem recebido na pátria dos espíritos. Muitas vezes, o nosso mau humor em querer que os outros façam o bem pode parecer exagero, mas está relacionado sempre com o carinho que temos pelos outros e queremos, naturalmente, que eles sejam amparados. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu ficava no estacionamento da Comunhão atormentando meu pai, porque família toda espírita, só eu era católica, queria ser freira, e eu dizia para o meu pai, enquanto a minha mãe estava dentro da Comunhão trabalhando: eu, se fosse o senhor, não deixava ela frequentar esse centro. Olha, perturbada. Mas com 15 anos não tive jeito. Entrei na Comunhão para nunca mais sair. Faz 51 anos no mês que vem. Mas eu me recordo bem de que a minha mãe não se abalava com isso, porque ela sabia que eu tinha um compromisso que um dia, com certeza, surgiria. Uma senhora foi procurar o Chico e disse: Chico, meu marido é um homem formidável. Eu sou apaixonada por ele, ele é apaixonado por mim, somos super felizes. A minha tristeza é que ele não entra no centro. Eu vou, entro, trabalho e ele fica do lado de fora. E o Chico disse a ela: ele é um bom marido, minha filha? É. Ele é uma boa pessoa? É. Que bom, minha filha. Jesus quer que nós sejamos bons, não que nós sejamos espíritas. E ela ficou tranquila, aguardando o dia em que, porventura, o marido entrasse. Até hoje tem muita gente que chega para mim depois de palestra e diz: o meu marido, o meu namorado, o meu noivo não entra. E eu falo: eu também não entrava, minha filha. Mas o problema é que a gente sabe que uma vez entrando,
não sai nunca mais. E quem tem receio do compromisso vai encontrar todos os motivos, até que não vai ter jeito, porque hoje as crianças estão nascendo nas maternidades com influências espirituais. E ainda que não seja para a doutrina espírita, muitas famílias que estão recebendo essas pequenas almas vão ter que ensinar espiritualidade, solidariedade a seus filhos pequeninos. Porque não importa a religião, importa a semente que nós colocarmos no coração daquela pessoa. E é importante saber que a nossa saúde física, psíquica, está relacionada com a satisfação da nossa vida. Não há quem consiga transmitir ao outro beleza e bondade se não for minimamente feliz. E, obviamente, um dia na pátria maior, nos perguntarão também se nós fomos felizes. Lembram-se daquela história de um grande incêndio na floresta, em que um passarinho humilde tentava com suas asas levar gotas d'água para perto do seu ninho, onde o fogo estava acontecendo? Um abutre irônico disse ao passarinho: mas és um ignorante. Com essas gotas de água, achas mesmo que vais acabar com esse incêndio enorme nessa floresta? O passarinho continuava levando água nas asas, mas ao perceber que o incêndio aumentava e ameaçava o seu ninho, ele parou e fez uma prece sentida. Pediu às forças do bem que a chuva viesse, e caiu um temporal tremendo que salvou quase toda a floresta e também o seu ninho. O Chico contava essa história para nos dizer que até que chegue a chuva em nossas vidas, vamos acreditar e orar. Porque mesmo na hora mais dramática, as forças do amor vão mandar a chuva de que precisamos. Não tem chovido depois de tanto calor? Nós estamos em busca de uma chuva maior para as nossas existências, que é a da renovação das nossas almas eternas. Quantas vidas já tivemos, quantas ainda teremos, mas sempre na expectativa de que o bem esteja em nós e que possamos transmitir esse bem aos outros. Eu e Otávio, no caminho da carona que ele me deu, vínhamos lembrando de seu Mário Carvalho, que foi presidente da Comunhão Espírita e fundador da Comunhão, desde a sua fundação até a sua morte. E era um homem impressionante. Foi um homem muito rico, perdeu tudo, mas continuou servindo até o último instante. A verdade é que seu Mário uma vez me contou uma coisa que eu passo a vocês porque eu considero uma grande lição. Às vezes, para o nosso bem-estar, nós precisamos nos afastar de determinadas pessoas. Porque são pessoas tão difíceis, são pessoas tão complicadas, são pessoas que não gostam definitivamente de nós, pelo menos não nessa vida, e nós precisamos dar um tempo, como se diz. E o seu Mário contava que, às vezes, nas fazendas que ele chegou a ter, ele sabia que aquele funcionário, inclusive, havia negociado gado seu escondido, havia roubado a ele. Mas, quando ele mandava o funcionário embora, ele abraçava o funcionário, ia até a porteira, caminhando e dizendo o quanto o trabalho daquela pessoa tinha sido importante para ele, o quanto ele era um devedor do coração daquela pessoa, que agora ia seguir outro rumo. Eu nunca me esqueci disso. Porque, geralmente, quando nós tiramos uma pessoa da nossa vida, nós batemos a porta. Nós criamos uma quizumba, como se dizia antigamente. Quando aí estamos criando dificuldade para futuras encarnações.
E se a pessoa não tem afinidade com você, a última coisa que você vai querer é encontrar a pessoa de novo. Pelo menos não nas circunstâncias tão particulares que nós temos para encontrar. E eu me recordo, vou me sentar um pouco. Nossa, como ele é educado. Por favor. Você encontrar um homem hoje que fala por favor, você já fica até perturbada. Eu tenho certeza que eu falo para homens da plateia absolutamente maravilhosos. Mas eu tenho medo quando eu me sento, porque aqui entre nós, uma vez, num centro espírita, que o presidente disse assim, esse microfone é novo, eu quebrei o microfone. Olha, eu queria morrer, porque desencarnaram há pouco. Foi horrível, foi horrível. Então, hoje, quando eu já digo, vou me sentar, a pessoa já afasta, ainda mais uma beleza dessa. A verdade, meus amigos, é que quando estamos incomodados com algo, pensemos bem se o que nos incomoda é o semelhante ou se é alguma coisa dentro de nós que nós ainda não resolvemos e que quando vamos dormir, nos abafa, nos incomoda, fica martelando a nossa cabeça. E nós sabemos o que é, mas nós não admitimos que precisamos solucionar questões que há muito tempo vamos adiando. E tudo aquilo que nós desconhecemos trabalha contra nós. É por isso que hoje os médicos da Terra dizem, faça check-up, tudo que você descobre antes é solucionável. Determinadas enfermidades gravíssimas, por sinal, são solucionáveis se você chega bem do início, no início da dificuldade. Mas é claro, nós nem sempre temos coragem de admitir a verdade. Nas últimas 5 semanas, eu soube de 4 jovens na faixa dos 30 aos 35 anos que tiveram infartos fulminantes aqui em Brasília. De cair pucutufe e ninguém poder fazer nada. Será que é porque os jovens acham que nada vai acontecer com eles? E por isso não vão a médico? Não fazem check-up? Porque coração de gente moça, dizem os espíritos, também para. E eu percebo que hoje, dos 40 para baixo, as pessoas estão desencarnando muito mais do que as pessoas mais velhas. O meu cardiologista me disse há pouco tempo, que idade você tem? Eu falei, vou fazer 66. Já ultrapassou a fase do infarto. Eu falei, o quê? Já. Porque agora quem está infartando é de 40 para baixo. Eu falei, eu não acredito. E meu cardiologista é uma das pessoas mais fantásticas e mais conhecidas da cidade. Ele comentou comigo que há pouco tempo um rapaz de 39 anos chegou no hospital infartado. E quando entrou, ele fez o exame, o rapaz estava infartando, e o rapaz não parava de falar. E aí o meu médico disse a ele, calma, meu amigo, calma que você está tendo um infarto. O rapaz virou para ele e disse, eu sei que eu estou tendo um infarto. E eu vou dizer ao senhor por quê. Porque lá fora eu estacionei um BMW, mas o que eu quero mesmo é um avião. Olha, o meu médico me contou isso e disse, fale isso nas suas palestras. Talvez o que esteja fazendo as pessoas jovens fragilizarem o seu coração seja essa exigência da vida, da sociedade. Aos 40 você tem que ter o seu apartamento, você tem que ter o seu carro novo, você tem que ter o seu emprego, você tem que ter um trabalho que todo mundo te inveje. Essas pressões afetam o nosso físico, com certeza. E a falta de sinceridade também. Nós precisamos ser sinceros no nosso relacionamento, entre nós, família, entre os amigos. Olha, tem uma coisa que eu queria conversar com você.
tem uma coisa que não está batendo bem. Você está feliz? Eu não estou. Então vamos sentar e vamos conversar. Por isso os espíritos sempre dizem, de uma conversa sincera sempre sai uma revelação. Às vezes renúncia, porque a pessoa não quer estar ao seu lado. Às vezes uma surpresa, a pessoa quer estar ao seu lado, mas ela quer entender como. E então é a hora da conversa sincera. Precisamos, porque os amigos espirituais, se pudessem estar em contato direto conosco, nos diriam que cada dia na Terra é oportunidade de serviço no bem, de estender ao outro a melhor lembrança, porque nós vamos querer muito que as pessoas se lembrem de nós com carinho. Nossa, conheci fulano. Fulano um dia me ajudou numa hora difícil. E eu sabia que ele também tinha suas dificuldades. Mas eu nunca me esqueci da ajuda que ele me deu. Tudo que nós fizermos ao nosso semelhante, sabemos todos, voltará para nós. Mas voltará como chuva de bênçãos ou como mágoa, que nós não vamos impedir que o outro tenha. E a única forma de impedir é que o bem viver para nós seja diariamente plantar o que é bom no coração do nosso próximo. Eu moro há quase 60 anos em Brasília e Brasília praticamente não existia. E prometeram ao meu pai militar que ele ficaria só 2 anos e nós voltaríamos para o Rio de Janeiro. Nunca mais voltamos. E naquela época se dizia assim, fiquem tranquilos, Brasília não vai dar certo mesmo, vai voltar tudo para o Rio de Janeiro. E aí a gente chorava querendo voltar para o Rio e meu pai dizia, 2 anos passam depressa. Ele está enterrado há 22 no Campo da Esperança. Porque no fundo ele percebeu que o Rio de Janeiro, do qual ele sentia saudade, também não existia mais. E feliz de quem veio a Brasília, sabendo que essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Em 76, quando o Chico esteve conosco, aqui em Brasília, ele chegou, estava amanhecendo, e ele pediu que o seu Mário colocasse o carro bem em cima, assim, para que ele pudesse ver a cidade toda com o dia clareando. E disse a todos nós, um dia, quando os seres de outros planetas se comunicarem com os dirigentes das nações da Terra, o encontro será em Brasília. E como Chico Xavier jamais mentiu, tenho certeza que, se não nessa encarnação, numa outra, haveremos de ver esse dia. Mas, para isso, será preciso que não haja mais guerra, que todos os povos se considerem respeitosamente irmãos, que não estejamos aflitos, porque se Deus quiser, ficamos aflitos, mesmo quando quem sofre está longe de nós, porque somos todos criados para a perfeição que um dia nós vamos alcançar. Que importa se a nossa vida é feliz, se temos um bem-estar natural na nossa existência, se tantos sofrem, se quase 5.000 crianças já morreram na faixa de Gaza, e nós não as consideramos irmãos, porque senão não dormiríamos à noite, e ainda dormimos. No dia em que orgulho e egoísmo não estiver mais conosco, nós vamos ter um bem-estar permanente, porque a aflição do outro será motivo para que nós possamos realmente ensinar fraternidade, aprender a ser solidários e, finalmente, vencer a nós mesmos, que é a coisa mais difícil e foi exatamente o que nós viemos fazer. Não adianta imaginar que um dia, quando fora da matéria, levados pela morte física,
nós seremos recebidos pelos nossos mentores gratuitamente. Eles nos perguntarão o que nós levamos para lá da Terra, as nossas experiências, a beleza que conseguimos colocar em nós e, principalmente, não conseguiremos ser felizes sem fazer os outros felizes. Chegamos à doutrina espírita? Estudemos doutrina espírita. Releiamos as obras que nos impressionaram. Como não reler os livros maravilhosos de André Luiz através de Chico Xavier? Como não ser gratos por essa alegria de acreditarmos que somos imortais? Imaginem o que é para alguém que não crê em nada visitar o túmulo de uma pessoa querida sem acreditar que vai revê-la um dia. Conheci uma senhora que passou a vida inteira, até o seu desencarne, fazendo enxovaizinhos na comunhão. Ela tinha perdido o único filho, um oficial da aeronáutica, num desastre de avião. Ele, para ajudar um amigo que ia ser pai, trocou de lugar com esse rapaz e o avião caiu e ele desencarnou no acidente. Ela pensou em suicídio, mas aproximou-se da doutrina espírita e jurou que até o último dia faria enxovais para as crianças. E assim ela fez por mais de 40 anos. Um dia, ela mesma espírita quis visitar o túmulo do filho. E ela então foi até aqui, o Campo da Esperança, ajoelhou-se, de repente ela sentiu uma mão tocá-la no ombro. Quando ela olhou para o lado, era o filho, com a farda da aeronáutica, sorridente, dizendo a ela: minha mãe, graças a Deus, eu não estou aí e um dia eu venho te buscar. 6 meses depois do seu desencarne, ela transmitiu uma mensagem através da sobrinha psicógrafa, contando que, na hora de partir, ela viu entrar o filho em seu quarto, que lhe disse: minha mãe, chegou o seu momento, eu vim te buscar. Já imaginaram o que é você ter saudade de alguém por mais de 40 anos e essa pessoa vir te buscar? Porque você fez o que você prometeu? Madalena sonhava em ter filhos e Jesus sabia que ela não podia tê-los. E disse a ela: quando eu não estiver mais aqui, ensina tudo o que você aprendeu às crianças. E ela foi para o Vale dos Leprosos e ensinou às crianças o Evangelho de Jesus. A beleza física de Madalena era impressionante, mas a lepra surgiu para ela. E um dia, quando ela estava muito fraca, ela lembrou-se de Jesus. Jesus disse a ela: se amares muito, eu virei te buscar. Naquela manhã, a porta do quarto se abriu e ela colocou a mão sobre os olhos e disse: por quem sois? Não abra essa porta. A lepra me tomou completamente, eu estou praticamente cega. E ela escuta a voz do Cristo que lhe diz: Maria, amaste muito, por isso eu vim te buscar. É Humberto de Campos que conta essa história através da mediunidade do Chico. Não duvidemos, o bem-estar para nós será sempre fazer mais do que as pessoas acham que nós vamos fazer. Surpreender os outros com a nossa boa palavra, com o nosso olhar confiante, com o nosso ouvido que vai ter sempre momentos para ouvir aquele que está angustiado e sozinho. Mas hoje em dia as pessoas parecem não ter mais paciência para ouvir, tempo para ouvir. E precisamos, porque hoje é o nosso dia de dar, amanhã com certeza o nosso dia de receber. Ao ver tantas caixas, eu penso na bênção de cada coisa que foi construída para ser vendida neste bazar que a cidade inteira espera que o Rema faça todo ano.
e que cada um dos gestos que vocês tiverem na direção do semelhante possa se transformar em luzes e bênçãos que tornará essa casa exemplo para muitas outras casas. Não nos esqueçamos que os dias difíceis passam, mas a luta diária retorna para que nós possamos repetir um episódio que não soubemos ensinar nem aprender. Por isso André Luiz dizia: a oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Somos hoje tudo aquilo que não conseguimos realizar em vidas que se foram. E no futuro, nós haveremos de renovar nossa vida eterna, sabedores de que quanto mais vezes formos convocados a amar e servir, mais estaremos dispostos a um dia sermos recebidos na pátria maior, como alguém que foi um verdadeiro soldado, e sabedores de que a vida se tornou um pouco melhor porque nós vivemos nela. Temos dificuldades de saúde, é óbvio, em várias ocasiões, porque esse, por enquanto, é um instrumento da nossa alma eterna. Mas um dia, esse corpo não mais existirá. E nós vamos voar livres para contar a nossa história, para dizer que todos os instantes da nossa vida foram preciosos, que nos ensinou aquele que nos amava e aquele que não gostava de nós. E que, nas nossas horas difíceis, possamos pensar em quem sofre com todo o nosso coração. Há semanas atrás, um judeu comunicou-se na comunhão e pediu que todos orássemos, não por um lado ou por outro desta guerra, mas porque eles, desencarnados, não estavam conseguindo levar os desencarnados que estavam diariamente perdendo suas vidas para os locais do espaço, onde eles iam ser socorridos. A mágoa, a raiva era tão grande que as almas ali colocadas para socorrerem não estavam conseguindo. Então eles avisaram que se nós ficássemos vendo na televisão aquelas cenas, que nós ao menos orássemos, pedindo que os desencarnados pudessem retirar dali todos aqueles que precisavam retornar à verdadeira vida para serem amparados, para serem medicados, até que tudo aquilo se acalme, para que as outras guerras do mundo também deixem de existir e que nós possamos, enfim, um dia viver num planeta de almas regeneradas que realmente se importam. Que o nosso bem viver seja fazer tudo o que nós pudermos na direção do nosso semelhante. Não nos esqueçamos daquele amigo do Chico que trabalhava no IML e disse: Chico, você é um mentiroso, porque eu trabalho fazendo autópsia e nunca encontrei essa tal de alma que você diz que existe. Eu abro os corpos e não tem nada. E o Chico, muito tranquilo, respondeu: oh, meu filho, mas você quer achar o passarinho quando ele já saiu da gaiola? Que um dia nós possamos deixar essa gaiola, retomar a verdadeira existência e contar o quanto fomos felizes fazendo todo o bem que era possível ao nosso coração. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, que todos nós, a nos encontrarmos novamente, estejamos muito melhores do que estamos hoje. Ainda não vivemos o 3º milênio, ainda vai demorar, porque ele terá que nascer portas adentro do coração de cada um de nós. Mas numa próxima existência, quem sabe,
Numa outra existência, quem sabe? Eu confesso a vocês que eu já tenho um plano. Eu vou passar 800 anos embaixo de uma mangueira, vou ver todo mundo passar, vou dar aquela força. Vai para a Terra, vai para a Terra. Lá é ótimo. Vão com Deus. E vou ficar 800 anos deitadinha. E aí um amigo meu disse, Maíse, você não vai aguentar. Você vai querer voltar para a Terra para fazer palestra. Falei, eu não. Se você me encontrar do lado de lá e escutar eu falando que eu quero fazer palestra, você me segura. E eu tenho um grande amigo que é psiquiatra, que eu digo sempre a ele, se eles te perguntarem como é que você não fez o que você prometeu, eu não estava no meu estado normal quando prometi. Então, eu não posso ser acusado. Eu já fui espírita e psiquiatra. Então, imagine o trabalho. Não duvidemos. O dia de amanhã vem perto. E com ele, tenho certeza, muitas alegrias para todos nós. E não, se não forem tantas alegrias, que nós aprendamos a viver com a solidão, que muitas vezes é a pausa do reajuste para nossas almas. Em solidão também se aprende. E se aprendem coisas valiosas. Quantos deixamos solitários em vidas que se foram? Agora é a nossa vez. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde, que Ele seja o eterno companheiro das nossas existências, o amigo incondicional de todas as nossas horas. Eu agradeço demais o convite honroso que me foi feito para estar aqui com vocês e tenho certeza que da próxima vez, tanto eu como vocês, vamos estar ainda melhores. Você se lembra daquela chama dentro de você que queria acender? Ela ainda está viva. Maíse nos conduziu até aqui para que compreendêssemos. Bem viver não é status, é missão espiritual. Não seremos julgados pelos diplomas que conquistamos, mas pelo amor que semeamos. O mundo vai exigir muito, arrancar esperanças, aprofundar dores. Mas você pode escolher ser diferente, um farol no caos. Pequenos gestos feitos com pureza, o falar suave, o ajudar silencioso, o perdão, tudo isso pesa na balança da alma. Mesmo que ninguém veja, Deus vê e o mundo espiritual responde. Agora é com você. Que atitudes você vai mudar? Que relação precisa ser reconstruída? Que ferida deve ser curada? Não espere eternidades para reagir. Comece já onde estiver, com o que tiver. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe nos comentários o insight que mais ressoou com seu coração. Se inscreva para seguirmos juntos nessa jornada de luz e compromisso.